gigante na mira. Poder de Deus é minha tiraria. Pedra na mão, gigante na mira. Poder de Deus é minha tiraria. Pedra na mão, gigante na mira. Poder de Deus é minha tiraria. Pedra na mão, gigante na mira. Eu sou de Deus, é um pau gigante. Vou derrubar esse gigante. Derrubar esse gigante. Vou derrubar esse gigante. Derrubar esse gigante. Vou derrubar esse gigante. Derrubar esse gigante. Gigante na mira, poder de Deus é minha tiraria. Pedra na mão, gigante na mira. Poder de Deus é minha tiraria. Pedra na mão, gigante na mira. Poder de Deus é minha tiraria. Pedra na mão, gigante na mira. Poder de Deus mais uma vez. Vou derrubar esse gigante. Vou derrubar esse gigante. Vou derrubar esse. Eu quero ouvir. Derrubar esse gigante. Vou derrubar esse gigante. Derrubar esse gigante. Vamos à casa do Senhor. Alegre como serão. Vamos à casa do Senhor. Eu quero ver todo mundo cantando. Alegre como serão. Vamos à casa do Senhor. Alegre como serão. Vamos à casa do Senhor. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como rei Davi. Eu canto como rei Davi. Eu canto como rei Davi. See Jesus, Jesus, our redemption, our salvation is in His blood. Jesus, light of heaven, friend forever, His kingdom come. So don't let your heart be troubled.
everything with breath, repeat the sound. All His children, He has pure hearts, good grace, good God. His name is Jesus. Swing wide, all you heavens, let the praise go up as the walls come down. All creation, everything with breath, repeat the sound. All His children, clean hands, pure hearts, good grace, good God. His name is Jesus. Swing wide, all you heavens, let the praise go up as the walls come down. All creation, everything with breath, repeat the sound. All His children, clean hands, pure hearts, good grace, good God. His name is Jesus. Jesus, our redemption, our salvation is in His blood. Jesus, light of heaven, friend forever, His kingdom come. In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes, to fulfill the laws and prophets. To a virgin came the Lord, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the
carta de Paulo a Timóteo, o capítulo de número 2 e o versículo de número 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2 e o versículo de número 3. Você deve ter visto esse texto em alguma vez que você leu o Novo Testamento ou tentou ler o Novo Testamento, porque já está lá perto do Apocalipse, né? Se você chegou aqui até Timóteo e parou, irmão, é brincadeira, né? Faltava pouquinho para você terminar. Então, se você chegou até aqui, você passou por esse texto, você deve ter ouvido alguma mensagem sobre esse texto, que diz assim: sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo Jesus. Vou repetir essa leitura que diz assim: sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo Jesus. Se você é um admirador das cartas de Paulo, essa é uma carta que você tem que ler. Se você gosta da teologia de Paulo, esse é um texto, é uma carta que você precisa ler. Essa é a segunda epístola de Paulo a um filho na fé chamado Timóteo, e elas são praticamente as últimas palavras do apóstolo. Imagina alguém que reúne a família e diz assim: olha, eu tenho as minhas últimas palavras, eu gostaria de reunir vocês para dizer as minhas últimas palavras. Pensa se você iria prestar atenção em alguém que começasse a falar dizendo isso, assim como Jacó reuniu seus filhos e ele disse: olha, essas são as minhas últimas palavras que eu tenho a dizer. Provavelmente, se você fizesse parte dessa reunião, você prestaria atenção. Agora imagina como se Paulo estivesse, ou como se Timóteo estivesse recebendo essa carta, entendendo que eram as últimas palavras do apóstolo Paulo. Paulo, ele está sozinho, ele já tem uma certa idade, ele está doente, a sua condenação já saiu, ele está condenado à morte, mas ainda assim ele tem algo a dizer. Então a gente vai pensar um pouco nesse texto. Queria trabalhar com você esse texto a partir de agora. Um pouquinho mais de retorno, irmão Mauri, por favor, que eu estou sentindo um pouco de deficiência aqui, por favor. Então, veja, quando Paulo escreve essa carta, ele está enfrentando o frio, Paulo está enfrentando a solidão, Paulo está numa masmorra, mas mesmo assim, mesmo ele estando em uma prisão, ele precisa escrever algo para Timóteo e encorajá-lo, dar instruções a ele. E aqui, como nas suas palavras, ele usa uma expressão como ser um bom soldado de Cristo. Veja, em todas essas circunstâncias, o capítulo 1 e o versículo 2, ele diz assim: ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha, um cara que está preso, que está sofrendo, acorrentado, desprezado, traído, ele está escrevendo alguma coisa e dizendo para o seu filho: olha, que a graça de Deus, a misericórdia, que a paz, meu filho, esteja com você. Paulo, ele vai tecendo algumas palavras doces para Timóteo, mesmo ele estando preso, doente, abandonado pelos seus amigos, traído por aqueles que ele confiou, condenado à morte. Mas as palavras que você vê nesta carta, elas são doces,
que para alguns pode ser até uma contradição quando você chega no capítulo de número 2 e no versículo 3 ele diz: sofre comigo. Sofre comigo. Paulo, ele traz essa mensagem que para a igreja daquele tempo é normal. Por quê? Porque a igreja, ela sofre perseguições. Não é muito o caso da igreja hoje na maioria dos países, não é? Se nós não estamos falando do Oriente Médio ou de países que são reconhecidamente perseguidores da igreja, a maioria dos países tem liberdade religiosa. Só que para algumas igrejas que pregam apenas vitória, apenas pare de sofrer, já viu essas igrejas que elas têm um convite, não é? Elas preparam um convite, elas dizem assim: participe dessa reunião e pare de sofrer, venha para a igreja hoje e acabe com a sua dor, como se fosse possível que a gente deixasse de sofrer. Quando uma igreja elabora um convite assim, dizendo que se você participar de tal reunião, você vai deixar de sofrer, o que acontece? Os sofredores da região, tudo, vão participar desse culto. E aí o que vai acontecer? Eles vão voltar frustrados. Por quê? Porque o sofrimento, ele faz parte da vida humana. Será que Paulo estaria pregando uma mensagem equivocada, uma mensagem errada, uma mensagem enganosa? Claro que não. Será que a igreja de hoje está pregando uma mensagem que talvez não seja uma mensagem dos tempos dos apóstolos, uma mensagem verdadeira? Não sei, é uma dúvida. Pare de sofrer. E Paulo está dizendo: não, sofre comigo, como bom soldado de Cristo Jesus. E aí alguém fala: ô pastor, mas isso aí está errado, como sofre comigo? Eu não quero saber de sofrer, não. Eu quero é que Deus tire o sofrimento, quero que Deus me libera do sofrimento. E Paulo, ele está escrevendo isso para nos fazer entender que não é possível, irmão, não é possível viver sem sentir dor. Me perdoe de ter que trazer essa notícia para você. Não é possível viver sem sentir dor. É claro que quando a gente não tem uma maturidade na fé assim, não é? A nossa fé ainda está do tamanho de um grão de mostarda, não chegou do tamanho de uma abóbora, como diz o irmão lá do Brasil, perdão Paulo, a nossa fé ainda, ela está pequenininha, né? Não chegou a crescer. Então a gente quer se livrar do sofrimento, quer que a dor desapareça, a gente quer viver sem dor, apesar do sofrimento. A gente não quer ter dor, a gente não quer ter sofrimento, mas é você quem escolhe como passar pela dor. Como passar pela dor. Por quê? Porque hoje, irmãos, a gente está vivendo um tempo de muito choro, muita dor. A gente está vivendo um tempo de muita angústia. E talvez uma angústia que ninguém aqui consiga mensurar a dor que você talvez esteja sentindo ou já sentiu nesses últimos dias. A gente vem de uma cultura muito preocupada com a imagem, não é? Não importa se a pessoa tem dinheiro, o importante é que ela pareça ter, não é? Não importa se essa pessoa tem condições, o importante é que ela mostre que tem. A gente, todo mundo, né, tem redes sociais, a maioria aqui, 99%. E você vê quando uma pessoa tira uma foto e ela faz questão de posicionar o seu relógio
não é? Para que aquilo apareça na foto, parece um Changeman, não é? Não sei se você lembra disso aí, mas parece um Power Ranger, não é? Que a pessoa posiciona assim, a foto no espelho, saiu de moda já, porque eu não sei como é que as pessoas faziam para tirar foto do próprio celular, não é? Tirava foto do celular ou foto no espelho, então era uma moda, porque todo mundo fazia isso, então era uma coisa assim que a gente não é, via muito, nossos familiares, pessoas que a gente gosta, pessoas do nosso círculo social que faziam assim. Por quê? Porque tudo é a imagem, tudo isso é por causa da imagem. A gente precisa parecer bem mesmo estando mal. A gente precisa ter essa repetição para se autoafirmar também, mesmo passando pela escola da dor. Só que a gente foi perdendo a habilidade de lidar com a dor. A gente perdeu a capacidade de lidar com isso. Nós não sabemos lidar com a dor. A maioria de nós, pelo menos. É só o teu dente do siso começar a doer agora. Não é a profecia normal, nem praga. Não, relaxa. Uma estatística. É só teu dente começar a doer agora. Você esquece de tudo. Os teus outros 31 dentes que só te causaram bem a sua vida toda, você esquece de todos eles. A tua atenção, o teu foco vai voltar para aquele que está doendo. Parece uma facada assim, que a dor é aqui, mas você parece que levou uma facada no peito. É a dor da morte, alguém me falou esses dias. Pastor, é a dor da morte. Eu não sei, nunca morri, não sei qual é a dor da morte. A pessoa também, né? Gosta de usar esse termo, a dor da morte, pastor. Tudo perde o sentido, você esquece de tudo. A pergunta que eu te faço é: como a gente reage aos sofrimentos nos dias atuais, como cristão, como crente no Senhor Jesus? E eu posso entrar em parafuso se eu não entender por que é que o Evangelho chegou para a gente. Por que eu tenho a palavra de Deus nas minhas mãos? Por que é que o Evangelho veio ao mundo? Será que o Evangelho veio para te livrar da dor? Ou o Evangelho veio para te capacitar a suportar a dor? Será que o Evangelho, para que ele veio? Será que ele veio para que você deixasse de sofrer, para que você vivesse uma vida sem dor, ou para que você aprendesse a suportá-la, ou para que você aprendesse a trabalhar com a dor, mesmo com dor, continuasse vivendo? Ou você acredita mesmo que é possível viver sem dor? Como diz o Edir Macedo, sim ou não? É possível viver sem dor, irmão? Cá que não. Cá que não. Todos nós aqui, todos nós estamos expostos aos mais diversos tipos de dor, de sofrimento, aos mais variados, a todos existentes no mundo. Nós estamos expostos a eles. E a Bíblia nunca falou nada diferente disso. A gente, é lógico, vai tentar interpretar a Bíblia de um jeito que seja melhor para a nossa compreensão. A gente vai colocar uma capa em Deus, daquela que eu posso aceitar quem é Deus. Porque se Deus se revela de uma forma que eu não consigo compreender, eu não consigo aceitar esse Deus. É por isso que existe tanta divisão de pensamento. É por isso que as pessoas, elas batalham tanto para dizer quem é Deus, e dizem: não, Deus não é assim não, esse Deus que você está falando não é desse jeito não, porque na concepção dela, Deus não pode ser daquele jeito, porque se Deus for daquele jeito, ou ele não é justo, ou ele não é bom, e eu não posso aceitar um Deus assim. Então eu vou colocar uma capa em Deus da forma que eu possa aceitar. Essa teologia à parte,
A Bíblia, ela é recheada de mensagens de vitória. Por quê? Porque o povo de Deus é um colecionador de troféus. O povo de Deus tem inúmeras mensagens, inúmeros testemunhos de vitória. E muitos vão se apegar a isso e vão pregar só vitória. Você não tem? Não lembra aquele irmão assim? Aqui não vejo muito, mas eu lembro aquele irmão do Brasil, fala assim: irmão, como é que vai? Só vitória. Não tem? E aí, irmão, tudo beleza? É vitória, irmão. Ele não fala bom dia, boa noite, paz do Senhor, não. Vitória. E aí, irmão, como é? Tinha um adesivo que estava escrito assim: ou glória. Era só isso. Só isso. É vitória, vitória, vitória. O dia que a derrota chega, você não sabe o que fazer. E quando eu falo você, nós, eu estou incluindo a gente. Então, a gente vem de uma cultura, de novo, você veja com a palavra de Deus, a mensagem, ela está envolvida, faz parte da nossa cultura. Na nossa cultura, o segundo lugar não vale nada. O segundo colocado não tem valor nenhum. É só o que vale, é o primeiro lugar, o cara do troféu, o cara da vitória, que cortou a fita, aquele que chegou em primeiro. E quando chega o segundo lugar, a gente não tem alegria nenhuma nisso. Por quê? Porque não é nem derrota e nem vitória, você não sabe nem como se comportar, é segundo lugar. Então, para a gente, o segundo lugar não tem valor nenhum, pelo menos na nossa cultura. E a gente só fala em dar certo, em vitória, em troféu. Só que a sabedoria hoje, irmãos, para os tempos de hoje, para os dias de hoje, para esse tempo de dor, de sofrimento, de derrota, para esses dias, a mensagem que vem para enfrentar os dias de dor, talvez elas sejam mais úteis do que as mensagens de vitória. Talvez para esse tempo, você vai precisar do testemunho daquele irmão que passou pela dor, antes do que o testemunho do que aquele que passou e é vitorioso. Presta atenção, eu não estou dizendo que o cara que é vencedor, o vitorioso, que a vitória dele não vale nada, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que o testemunho, ele é importante, claro, é importante, claro que sim. Como que você venceu, irmão? Ah, rapaz, eu fiz assim, assim e assim. A gente não pode desprezar isso. O testemunho de vitória é bênção. Mas hoje, para os tempos de hoje, o que a gente está vivendo hoje, uma pessoa subir aqui e testemunhar, sem ter vencido nada, sem ter conquistado nada, sem ter o título de primeiro lugar qualquer, mas ela contar como ela não desistiu, ela explicar aqui como ela continuou, mesmo quando tudo dizia o contrário, é tão importante quanto. Se você tem um testemunho de vitória, amém pelo seu testemunho de vitória. Mas você que passou pela escola da dor e enfrentou o vale da sombra da morte, o teu testemunho é um testemunho de vitória. A gente nem sempre valoriza isso. Alguém que não desistiu da sua fé, alguém que não desistiu da sua família, alguém que não desistiu da sua vida, da sua igreja, alguém que não desistiu do seu ministério, alguém que não chutou o balde, mesmo quando tudo dizia o contrário, você continuou. Depois de ter passado pelos dias mais difíceis da sua vida, você chegou do outro lado inteirinho. É vitória isso, irmão. Isso é revelação de Deus para nós nos dias de hoje. Como você atravessou os dias mais difíceis da sua vida e não se tornou um azedo. Porque tem gente que chupa o limão e quem faz cara feia é o limão. De tão azedo que a pessoa se tornou.
por causa dos dias de dificuldade. Eu entendo isso. Então a mensagem para hoje, irmão, não é como a gente conseguiu a vitória, mas é como a gente não foi derrotado. Como nós não fomos derrotados. Um dia alguém perguntou para um escritor famoso, eu não vou citar o nome dele aqui, mas fizeram uma pergunta a ele, dizendo: por que os cristãos sofrem? Essa é uma pergunta muito comum a gente encontrar nos cursos de teologia. E eles perguntaram a esse escritor: por que os cristãos sofrem? E a resposta dele foi: por que não sofreriam? Por que não sofreriam? Em Cristo Jesus, eles são os mais capacitados para lidar com o sofrimento. Você é cristão aqui. Se alguém tivesse que ser escolhido para suportar, lidar com a dor, com o sofrimento, que fossem os cristãos, porque o mundo não tem essa capacidade. Quem tem condições de lidar com a dor, com o sofrimento, é o cristão. E você, cristão que está aqui, deveria saber isso. Você tem instrumentos para enfrentar a dor, instrumentos que o mundo não tem. Sabe por quê, irmão? E deixa eu te falar uma coisa, que isso é uma palavra revelada de Deus aqui para nós essa noite. Eu sei que você sabe, mas às vezes a gente fica naquele blind spot, não precisa traduzir, Paulo, fica no blind spot, e aí a gente esquece da palavra de Deus. A gente esquece o que é que a palavra de Deus está mostrando para a gente claramente. Então veja, o cristão, ele não sofre sozinho. O cristão, ele sofre com Jesus no seu barco. Quem está comigo, irmão? Aleluia! Você sofre com Jesus no barco. Ah, pastor, com Jesus no barco vai tudo bem. Não tem um louvor assim? Sei que é das antigas, Daniel. Quem tem Jesus no barco vai tudo bem. Não esqueça que Jesus no barco não evita a tempestade, mas ainda Jesus está no barco. Jesus ainda está no barco. Você lembra com certeza daquela passagem, exatamente da qual eu estou citando, em que Jesus está numa embarcação e o mar começa a ficar agitado, os tripulantes começam a ficar apavorados, o barco parece que vai descontrolar e as pessoas estão pensando que vão morrer. Detalhe: Jesus está dormindo naquele barco. Jesus está ali, mas está dormindo. E aí eles vão lá, acordam Jesus, e Jesus vem, repreende a tempestade. Você conhece a história. A gente prega esse texto e a gente faz questão de enfatizar que o grande milagre aqui é Jesus ter repreendido a tempestade. Jesus, ele se levanta a sua mão. Eu fico imaginando, não é como Jesus faria, era o que eu faria. Levantava a mão, dava um grito e falava: vento, mar, acalma-te. E aí o vento e o mar cessa, a calmaria. Mas o milagre não está em acabar com a tempestade. O milagre não está em acabar com a tempestade. O milagre está em não permitir que nenhuma tempestade atrapalhe o seu sono. Nenhuma tempestade pode ter o poder de tirar o seu sono, a sua paz. Esse é o grande milagre que vem através do Evangelho, irmão. Esse é o grande milagre que vem através da cruz. O Evangelho é power de Deus para a sua vida. O Evangelho é o poder de Deus para te ensinar a lidar com esse tempo. Um tempo de solidão. Pode colocar aí todas as coisas ruins desse tempo. O que é que você considera ruim desse tempo? Um tempo de solidão que a gente está vivendo aqui, verdade. Tempo de injustiça, verdade. Tempo de desespero, verdade. Desamor, verdade. Tempo de insensibilidade, ninguém se importa com ninguém, verdade. É tempos difíceis. E a Bíblia diz que
que esse tempo tem um nome. Não é pós-modernidade não, pelo contrário, é tempo do fim, últimos dias. Então, Deus deu uma vida completa para a gente, uma vida completa para o ser humano, uma vida de diversidade, irmão. Você, para ir para sua casa, você não anda só em linha reta, você vai enfrentar inúmeras curvas, uma vida de diversidade. Não é uma vida monótona, todos os dias são diferentes, todos os dias. Lembra do Salmo 30, verso 5? Ele diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não lê assim, correndo tudo não, calma. Olha a diversidade de Deus, choro e alegria, noite e dia, dia e noite. Nós estamos falando de um período de 24 horas, de sentimentos completamente diferentes. Já viveu isso, irmão? Sentimentos completamente diferentes. Começou o dia ensolarado, você feliz, dormiu bem à noite. Alguma coisa aconteceu naquela manhã e tudo virou uma notícia triste no meio do dia e seu dia terminou mal. Já passou por isso? Mas aí passa a noite, vem o dia novamente. Por quê? Porque é assim, irmão. A vida é assim. A vida é feita de diversidade. Eu entro, eu saio, eu subo, eu desço, eu engordo, eu emagreço, aleluia, eu vou, eu volto, caso, separo, sim, não, ganhei, perdi. A vida é assim, é cheia de curvas. E o texto de Salmo nos ensina que assim como amanhã acaba com a noite de choro, a noite acaba com a manhã de alegria. Porque o dia é de 24 horas. Assim como a noite vai acabar, assim também o dia vai acabar. A vida é assim, de diferenças. Tem dia, você vive diferente, o teu organismo, não sei se é hormônio, se é temperamento, se é ânimo, o que é, mas você vive dias diferentes. Tem dia que você acorda e você quer viver 100 anos, em nome de Jesus, profetiza, né, irmão? Tem gente que profetiza para viver 100 anos. Dependendo do que acontece no seu dia, você tem vontade de morrer. Eu quero mesmo é que acaba tudo de uma vez, assim acaba tudo isso, acaba o teu ânimo de viver 200 anos. Tem dia que você acorda apaixonado por pessoas. Eu quero servir, pastor, eu quero servir, eu sou apaixonado por pessoas, por servir. Dependendo do que acontece, quer matar uns 15. É, irmão, pastor inclusive. Não, pastor, não, senhor. Bom dia, pastor, que tem de bom nesse dia? Encontrou uma pessoa assim no seu dia? Se a vida é assim, de diferenças, o que é que faz as pessoas pensar que a vida não tem graça, que a vida não vale a pena, ou a nossa vida só é boa porque as coisas que eu planejei aconteceram do jeito que eu queria? A vida é boa porque tudo deu certo do meu jeito. A vida é boa porque eu não estou vivendo o tempo da dor. E aí, quando chega a dor, as pessoas não sabem o que fazer. E é por isso, esse é o motivo que na Nova Zelândia a gente tem 2 suicídios por dia. No Brasil são 32 suicídios por dia, mas não entra na estatística, não é falado nos jornais por causa da proporção. Então essa estatística, Nova Zelândia está em segundo no mundo, perto só para a Noruega, por causa da proporção. Mas as pessoas que tiram a sua vida, dão cabo da sua vida, a justificativa é essa: a vida não tem sentido, perdeu a graça, a vida não presta, chegou o tempo da dor.
Esse é o motivo das pessoas. Então, pensa comigo, irmão, calma. É isso que o salmista está dizendo? Não, o que ele está dizendo é que não tem dor que dure para sempre. Não existe dor que dure para sempre. Você que serve ao Senhor, você não é convidado a desistir da sua vida, não, porque o dia tem 24 horas. A vida, ela é repleta de notícias insuportáveis, mas assim como tem a noite, assim tem o dia. Essa ideia de que a vida perdeu o sabor, de que a vida perdeu o valor, é porque a pessoa que está sofrendo não aprendeu a amadurecer isso, não aprendeu a amadurecer a sua fé, não conseguiu entender a vida como ela realmente é. Assim como a Bíblia diz que há tempo de rir, mas há tempo de chorar. Quando o tempo de chorar chega, a gente precisa entender esse tempo, irmão. Ah, pastor, mas não devia ser assim. É, irmão, não devia, mas é. Aí agora, o que a gente vai fazer? Continuar vivendo. Ô, pastor, mas é difícil viver esse tempo. É difícil. A única coisa que você pode fazer, se você não pode mudar esse tempo, a única coisa que você pode fazer é crescer com ele. Escolha como você quer viver no tempo da dor, como você quer viver no tempo do choro, no tempo do sofrimento. Você pode fazer inúmeras coisas. Você pode colocar projetos novos, você pode colocar coisas novas para você realizar, energia em outras coisas, energia em projetos novos. Crie recursos para que a sua mente não fique pensando apenas na dor, para que você não chegue a pirar por causa do sofrimento, por causa da dificuldade. O texto convida a gente para caminhar enquanto chora. Caminhe enquanto você chora. O texto está dizendo, caminhando e chorando. Em vez de você ficar perguntando, ah Deus, por quê, por quê? Mude a sua oração, diga, Senhor, já que foi da tua permissão, que você entende assim, não é? Que tudo é permissão de Deus, já que foi da tua permissão, que eu possa crescer com essa dor, que esse sofrimento possa me conduzir para a tua presença. Irmão, se você não tem como passar o sofrimento, se você não tem como atravessar o caminho da dor por cima dele, então que você atravesse esse caminho, mas com a presença de Deus na sua vida, sabendo que o vale da sombra e da morte está à sua volta, mas você não vai perder a sua fé por causa do vale da sombra e da morte. Deixa eu te dizer uma dura realidade para nós aqui. Uma dura realidade. A gente aprende muito mais no tempo da dor do que no tempo da bonança. A gente aprende muito mais no tempo do sofrimento do que no tempo da prosperidade. No tempo que quando tudo dá certo, no tempo da fartura, no tempo da alegria. Não, a gente aprende muito mais no tempo da dor. E nesse tempo de tanta dor que a gente tem vivido hoje, a nossa geração, deveria ser a geração mais preparada para enfrentar a dor. Nós deveríamos ser a geração que tem mais condições de enfrentar as coisas mais difíceis na vida. E pergunta se a gente está preparado para enfrentar. A gente não tem essa maturidade toda. Muito pelo contrário. Porque quando a gente olha para a enfermidade, a gente coloca a bondade de Deus em dúvida. Será que Deus é tão bom assim? Quando a gente olha a dificuldade, a gente coloca a bondade de Deus em contradição. Só que aí quando a gente olha para alguém que foi curado, aleluia, glória a Deus, Deus volta a ser bom. Quando eu caso, Deus é bom. Se eu me separo, cadê a bondade de Deus? O meu visto deu certo,
Deus é bom. Meu bis deu errado. Acho que Deus abandonou a gente. Eu emagreci, Deus é bom. Eu engordei. O que Deus é para você, irmão? O que Deus é para você? Para o imaturo, para aquele que não atingiu maturidade, Deus é aquilo que está acontecendo com ele. Você está sofrendo, você está passando dificuldade, lutas. Só que ao seu lado pode ser que alguém esteja sorrindo, vivendo os melhores dias da sua vida. Você está passando dias difíceis, dias de dificuldade, mas nesse mesmo ambiente, nessa mesma sala, pode ter alguém vivendo os melhores dias da sua existência. E deixa eu te dizer, sabe por que a gente sofre? Porque a gente busca uma palavra: estabilidade. Sorry again. Não existe estabilidade. Existe uma estabilidade provisória. Provisória. Trabalha comigo, irmão, junto nesse texto aqui, me acompanha. Existe estabilidade provisória. Essa estabilidade que você está buscando, ela vai ter outros agravantes. O canudo que você busca, o trabalho que você procura, esse visto que você almeja, o filho que você está esperando, o casamento que você deseja, ele vai trazer outros agravantes. Outros agravantes. São fases novas, amém? Ok? Concordo com isso. Mas estabilidade completa não existe. A sua vida será de altos e baixos até o dia que você for para a terra dos pés juntos. Uma pessoa que te ajuda hoje, ela te ajuda hoje, mas ela não vai te ajudar para sempre. O trabalho que você tem por hoje, por esses dias, essa família que você vive, ela vai se transformar. Daqui a pouco está todo mundo saindo da sua casa, aleluia, cada um cuidando da sua vida. Quem está comigo? É vitória, irmão. É que eu termino, queria convidar você a ficar em pé. Queria convidar você a ficar em pé, porque nós vamos orar. Deus está criando em nós uma capacidade fortalecida. Por quê? Porque essa capacidade já está em você. Deus criou o ser humano com essa capacidade. Você já tem essa capacidade, que é a capacidade de adaptação. Deus te fez com a capacidade de adaptação. Queria convidar o Vertical para cantar. Pode ficar no seu lugar aí, Fernando. Não vem nem se chega. Vertical para fazer aquele último louvor para a gente. Deus te fez com a capacidade de adaptação. Mas perceba, adaptar não é conformar. Paulo disse assim: não vos conforme, ou não seja como a forma desse mundo, não seja como eles. A adaptação é diferente. A adaptação é enfrentar sem desanimar. Isso é adaptação. A adaptação é continuar apesar da dor. A dor. Eu queria me apropriar de um texto que foi escrito sobre a dor. Esse texto não é meu, mas ele diz assim: a nossa dor de cada dia. Ela não existia antes de nós chegarmos aqui, mas assim que Adão comeu do fruto proibido, desobedecendo a ordem de Deus, ela surgiu, a dor, gerada na fraqueza da natureza humana. Ela foi crescendo e assistindo a todas as mazelas e atrocidades da humanidade em muitos momentos de solidão e rejeição. Quando um coração se despedaça, lá está ela. Na maioria das vezes, ela foi
e ainda é produzida por homens arrogantes e gananciosos, que usando a sua supremacia imposta sobre os demais, oprimem, aprisionam, torturam e matam seus semelhantes pelo poder. Ela estava presente nas primeiras guerras, onde cidades inteiras eram dizimadas por conquista de território. Muitas vezes pessoas sem condições de defesa, como índios, mortos aos milhares pela classe dominante. Ela viu milhares de judeus sendo incinerados e envenenados em centros de concentração. Ela estava entre aqueles que foram e ainda são escravizados e no rosto daqueles que sentem fome, mas também é gerada na traição, na perda e nas palavras rudes que machucam. Seria impossível narrar todos os momentos que a dor esteve presente e na vida de cada um de nós, mas ela esteve, está e estará em nosso caminho. Em algum momento nos encontraremos com ela, diversas vezes durante a nossa existência nessa terra. A dor mostra que estamos vivos e nem sempre ela é causada pela maldade humana. Muitas vezes é apenas o fluxo da vida nos mostrando que somos como uma nuvem que passa e logo é dissipada pelo vento. Mas nós nos tornamos insensíveis e duros de coração e passamos a ver apenas a nossa dor. Nos queixamos e choramos como se a dor fosse nossa propriedade e colocamos em dúvida a dor do outro. Até mesmo a diminuímos, ignoramos ou excluímos. Nem todos têm a força necessária para passar por ela sem se abater, mas quando passa, sai mais forte do que antes. A dor sempre existiu e sempre existirá quando vivermos. O que cabe a nós é não ignorarmos a dor do nosso próximo, mas sofrermos com ele. Isso é o significado de compaixão. Não importa a cor, raça, condição social, etnia, ideologia, gênero, todos sentimos dor. Devemos nos preocupar em não sermos causador dela nos corações. Seja você um consolador, um ombro amigo, um remédio para quem sente dor. Ame incondicionalmente, ajude incondicionalmente. Não seja a causa da dor de alguém, mas seja a cura. Esse texto é do nosso presbítero irmão Anderson Santos. Uma salva de palmas ao nosso querido irmão.